Bom, você já ouviu falar em canalização envolvendo extraterrestres? Muitos já falaram e já pesquisaram e já viram pessoas fazerem canalizações de anjos, desencarnados, em geral, mentores, mas e de extraterrestres? Hum? Muito bem. Escrito por Pedro de Campos sob a orientação do espírito Yoshua Ben Nun, o vermelho encarnado no céu traz para nós um pouco desse assunto. Consta aqui na página 316, no capítulo 19, no estado do Maine, fronteira com o Canadá, lá nos Estados Unidos, uma sensitiva dizia fazer contato com o comandante de uma nave alienígena. Nunca ficou claro como isso aconteceu, mas a Marinha Americana teve informações que em 1954 o governo canadense tinha estudado as canalizações daquela sensitiva, obtendo informações científicas valiosas para a construção de uma nave em forma de disco. Um contra-almirante da Marinha Americana soubera do caso, e a CIA, por sua vez, de alguma maneira, havia colaborado. O Serviço Secreto Naval tratou de ir a campo, mandando inicialmente 2 oficiais ao local. O desenrolar dos acontecimentos produziu um capítulo dos mais estranhos na história das investigações sobre UFOs. O caso somente veio a público em 1973, quando o tenente-coronel Robert Friend, ex-chefe do projeto Blue Book, resolveu contar a sua história ao ufólogo Robert Emeneger. Nessa altura, Friend já estava reformado, ou seja, aposentado, e gerenciando a empresa Celecel, uma fábrica produtora de mísseis defensivos. Bom, ele fala que em 1959 houve uma reunião com uma turminha lá da CIA, da Marinha e, obviamente, dele. E como ele era formado em física, o que ele falava sobre os fenômenos tinha um certo respeito. E aqui na página 317 tem uma parte que chama bastante atenção. Ó. Quando o Major Friend entrou nas dependências da CIA em Washington, às 14 horas de 9 de julho de 1959, durante 2 longas horas teve que discorrer sobre esses casos. O assunto ferveu, as provas físicas em poder da Marinha davam margem a sérios questionamentos sobre a atuação da Força Aérea na investigação de ambos, mas o caso principal do dia, o presidente da reunião guardara para o final, sem tempo marcado para o encerramento dos debates. Bom, o assunto falava que no ano de 1954, então em 55, 56, 57, 58, 58, 5 anos antes dessa reunião lá que o coronel participou, 5 anos antes, militares do Canadá tinham entrevistado uma sensitiva do estado do Maine, a senhora Swan, e através de contatos extraterrestres que ela tinha, conseguiram desenhar uma nave. E os caras da Marinha foram atrás dela para entrevistar também. A Marinha norte-americana. Uma das técnicas que ela usava era o seguinte: ela se concentrava, uma pergunta era feita, e ela segurava um lápis e começava a psicografar uma resposta. E aí lá contaram que teve um determinado momento que um certo comandante lá chegou a sentar na frente dessa senhora e fazer algumas perguntas, e ela começou a psicografar. E conforme as pessoas que ajudavam ela iam tirando as folhas e ia ficando a folha de baixo, a folha de sulfite, uma mensagem aparece assim: Alfa, um habitante do planeta Urano. E as perguntas vieram: você favorece algum governo, grupo religioso ou raça? Não, não fazemos. Registrou AFA, não era alfa não, gente. AFA com 2 Fs, tá? AFA no plural. Haverá uma terceira guerra mundial? Não, exclamou a entidade. Assim, não nos moldes, tá? Da segunda, como bomba atômica e tal. Mas a gente sabe que a terceira guerra mundial acabou acontecendo, que foi a Guerra Fria. Mas assim, nos moldes da Segunda Guerra Mundial, graças a Deus, não aconteceu mais nenhuma. Bom, podemos ver a nave espacial ou o disco voador? Aí responde assim: quando querem vê-lo? Respondeu indagando. Podemos vê-lo agora? Vão à janela, disse determinado. O grupo AFA, que respondia através da médium. Então a psicografia parou e o grupo foi à janela. Eram 14 horas, 6 de julho de 1959, quando todos viram aquilo que qualificaram como um disco voador.
O objeto era redondo, sendo o perímetro externo mais brilhante que o centro. O pessoal do radar próximo foi consultado, mas nada fora registrado na tela do equipamento. Na hora indicada, simplesmente o radar ficou bloqueado. Contudo, pouco antes, durante as perguntas e respostas, a entidade registrara que havia dificuldade para penetrar a rede de radar. O objeto não se fizera físico o suficiente a ponto de sensibilizar o aparelho. 3 dias depois, 9 de julho de 1959, durante a citada reunião, todos os registros da canalização e demais documentos foram mostrados ao Major Friend, representante da Força Aérea como chefe do projeto Blue Book, responsável pela investigação do fenômeno UFO. Ele fez o que devia ser feito, pediu ao comandante da Marinha que tentasse outro contato na sua presença. Esse consentiu, mas o êxito foi apenas limitado. Nenhuma evidência se concretizou ali, mas os homens estavam certos nesta reunião e na outra em que o disco fora visto. O disco que fora visto pelos homens foram vistos por homens oficiais da mais alta confiança. Muito bem, ligados à segurança do país. Friend constatou que a senhora Swan fora capaz de responder perguntas que estavam muito além da sua capacidade de resposta em razão do pouco estudo. Observou que havia registros de ela ter visto naves alienígenas. Suas anotações indicavam que eram feitas de modo Suas anotações indicavam do que eram feitas e o modo de funcionamento delas, mas ainda assim eram coisas muito vagas e de pouco valor para a engenharia do projeto. A sensitiva confirmou que os canadenses tinham explorado esses dados e disse que uma tal Associação Universal dos Planetas estava levando a cabo a Operação Terra, mas disse não saber qual seria essa operação. Além dos contatos da entidade AFA, com 2 Fs, tá? AFFA, supostamente de Urano, havia também outras, como as de Mercúrio, chamadas Alomar e Ponar, Ponnar. Este último parecia insatisfeito com a raça humana e queria deixá-las entregues às próprias consequências. Havia também Creel, entidade de Júpiter, e Ankar, do Centauro. E aqui é uma coisa interessante que é colocado na página 321, no primeiro parágrafo. A entidade AFA seria um espírito encarnado em outro mundo, mas num corpo tão sutil que poderia desprender-se dele facilmente e realizar a psicografia. Vale lembrar que os ETs de antimatéria, ou seja, os ultraterrestres, que não são elementais, tá? Nem anjos, como tem gente falando por aí, não fazem psicografia mecânica. Que os espíritos desencarnados, quando já evoluídos, tampouco viajam em discos voadores. Quanto às demais entidades, os indicativos eram de ser espíritos encarnados em outros mundos semelhantes à primeira, mas como naqueles orbos a matéria corporal é diferente da do homem, nada ali bate com as coisas da Terra, sendo quase inútil tentar compreendê-las e procurar algo material em benefício da nação, como fizeram os militares. Contudo, havendo similaridade entre a química terrestre e as energias de outra dimensão, as entidades visitantes podem realizar a chamada transmutação insólita, convertendo energia em matéria densa e se fazendo presentes fisicamente na Terra, tal como a teleplastia fugaz realizada pela nave alienígena para uma demonstração do pessoal da CIA. Tais fatos são característicos de seres ultrafísicos, os chamados ETs de antimatéria. E o querido Coronel Corso, Felipe Corso, pouco antes de sua desencarnação, em 1998, declarou: a mídia sabe bem que, frente de tudo o que é visto por aí, todavia, e que o governo mente quando o assunto é disco voador. A afirmação de que os destroços de Roosevelt eram restos de Operação Mogul não passa de piada de mau gosto. E fala mais, entre 1954 e 1957, a Força Aérea Americana chamou para participar da iniciativa a empresa canadense Avro Aircraft, especializada no desenvolvimento de qualquer tipo de aeronave. A intenção era fazer uma nave discoide capaz de decolar na vertical e voar a velocidade 4 vezes maior do que a do som, em torno de 5.000 km por hora, baseado nos destroços encontrados em quedas de UFOs que eles encontravam por aí. Acredita-se que na Área 51 deve existir tecnologia com 50 anos à frente de tudo que você possa ver por aí. Todavia, pergunta-se, o que são 50 anos para um ser inteligente, com milhares de anos à frente da humanidade? Por certo, não é nada, somente os fenômenos de materialização e transporte, seja de criaturas,
seja de naves alienígenas, são realizações tão avançadas e misteriosas quanto os efeitos da magia. E há indícios de que os UFOs podem ser ainda mais antigos do que a própria humanidade na Terra. E agora nós vamos mostrar para vocês algumas múmias de extraterrestres encontrados em 2017 no Peru. Vocês vão ver que não são múmias humanas e o DNA dessas múmias não corresponde ao DNA de nenhum ser humano. Tá? O jornalista e ufólogo James Malsan encontrou. Nós vamos mostrar agora um pouco dessas múmias que estão aí em poder do governo peruano. Essas múmias foram datadas 1.700 anos atrás e representam seres extraterrestres. Eles só têm 3 dedos nas mãos e corpos bem diferentes dos seres humanos, inclusive o formato do crânio. Vejam aí. Muito bem. E assim caminha a humanidade, descobrindo um pouco de si mesma e de seus ancestrais extraterrestres.